1º de junho de 1967. Paul, George, John e Ringo lançavam o 8º álbum dos Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band marcou uma época na história da música. Mostrou os Beatles de uma forma diferente, em sintonia com o mundo em plena ebulição. Era o chamado Verão do Amor. O movimento hippie ganhava força com os protestos contra a Guerra do Vietnã. As mudanças vieram em todas as esferas, no comportamento, na ciência, na cultura e, claro, na música. 50 anos depois, o álbum dos Beatles ainda hoje é considerado revolucionário e continua significativo a quem ouve. Para tentar entender como uma obra consegue ser relevante, mesmo depois de tanto tempo, conversamos com 4 pessoas que de alguma forma conservam a influência do Quarteto de Liverpool em suas vidas. O músico Marcos Ambon, o jornalista João Pedro Feza, o professor da Unesp Eli Wagner Rodrigues e o estudante de jornalismo Gabriel Ferreira, ambos integrantes de um grupo de estudos que trabalha com estética e crítica cultural. Bom, tinha 14 anos, né? Amigos que se reuniam para jogar bola, a gente acompanhava de vez em quando, mas a gente gostava mesmo de se reunir para ouvir música e discos. E num sábado qualquer aí, em Ourinhos, que é a minha cidade natal, a gente se deparou com esse álbum aqui, Sgt. Pepper's, provavelmente um tio, algum familiar havia deixado na casa, e colocamos lá para ouvir. Foi um choque, né? Foi um impacto grande. Dali em diante, no meu caso, por exemplo, nunca mais deixei de acompanhar, de ouvir coisas dos Beatles. Os Beatles, no inconsciente da gente já estava, né? Porque a gente ouvia uma música ou outra, né? Dessa época aí. Agora, a gente que eu vinha a ter consciência que aquilo era Beatles foi quando uma vizinha minha me emprestou uns discos, né, dos Beatles, que era o Help e o Sgt. Pepper. Já comecei com o Sgt. Pepper's, né? Ouvi o Help, achei legal, porque eram canções, mas aí o Sgt. Pepper's veio, né? Que é um álbum que ele extrapola, quebrou o conceito de canção, né? Um refrão, aquela coisa, já um álbum conceitual, já uma história, né? Um arranjo, uma coisa um pouco mais arrojada, muito mais arrojada, né? Digamos, com orquestras e letras já psicodélicas, né? O disco é um reflexo desse contexto, né? As experiências com a espiritualidade oriental, que o George Harrison fazia aquelas incursões para a Índia e trazia esses elementos tanto musicais quanto espirituais, religiosos, de influência cultural. O LSD, né? O uso disseminado do LSD dentro do movimento hippie, essa espécie de contestação cultural de uma geração que, através das drogas, através da música, tentava, de certa forma, colocar uma resposta a algumas perguntas que a sociedade e a cultura ocidental talvez não tenham conseguido responder para aquela geração, né? Então, o disco é o resultado disso, na verdade. Eu acho que o grande lance do Sgt. Pepper's é que foi uma banda pop, tipo, transformando todo a música deles num produto artístico mesmo, não pensando tanto na venda. Tipo, pegar os discos anteriores era mais baseado nos hits que faziam sucesso, era tudo tipo muito rápido o lançamento. Esse não, eles pensaram em todo o conceito, toda a capa, as letras, a questão do alter ego da banda, tanto que a partir desse disco eles não fizeram mais shows ao vivo, porque não dava para reproduzir ao vivo, né? Sgt. Pepper's ele é colocado pela crítica e pelo público, né, como uma obra de arte, no sentido de que ela se localiza, né, essa obra se localiza dentro da cultura pop, mas alçou algo que teria sido mais importante do que a própria cultura pop, né? Então, alguns elementos podem ter determinado isso, segundo a crítica especializada, né? O principal deles talvez seja o experimentalismo, né? Porque no momento em que a banda anuncia
um alter ego, por exemplo, a banda do Sargento Pimenta, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, eles estão colocando um espaço criativo diferente, quer dizer, eles vão fazer uma espécie de criação dentro do estúdio com mais liberdade criativa. O que significa esse experimentalismo? A introdução de uma orquestração, a questão da psicodelia, né, que também influenciou grande parte da temática e também da construção musical. Eu acho que é mesmo o principal disco dos Beatles, o mais emblemático, um disco que levou, o primeiro álbum dos Beatles foi gravado em um dia, né? O Sgt. Pepper's levou 5 meses de estúdio, de inserções, de efeitos, de músicos de apoio. Então é um divisor de águas porque ele realmente conseguiu concentrar um número de canções excelentes com gravações inovadoras. Ele é um disco muito rico, né? É um disco que até hoje, se você for ouvir, você vai descobrir coisas diferentes, sabe? É um toquinho de uma harpa ali, um detalhezinho de um vocal, um pianinho, sabe? A música indiana do George Harrison. Day in the Life é uma música muito marcante, na verdade são 2 músicas em uma, né? Houve uma colagem com uma orquestração de tirar o fôlego, né? E foi a primeira música desse disco, não sei precisar se foi a primeira música dos Beatles, de todas que eu ouvi, mas certamente foi a que me deixou realmente muito impactado. Foi um disco que marcou muito, né? A primeira música aí, o Sgt. Pepper's, ele entra cantando como se fosse um sargento mesmo, né? Gritando, né? Com aquela energia que eu lembro assim, até arrepia, né?